A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito no nosso canal, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Aqui o nosso conteúdo é um conteúdo bíblico que se alinha à nossa fé. Através das Escrituras Sagradas, que dentro dela emana rios de água viva. É esse rios de água viva que emana das Escrituras Sagradas, que tem me sustentado por mais de 44 anos, mais de 46 anos, juntando o tempo que na Assembleia e o tempo que estou na CCB. Irmãos, nosso assunto de hoje é Deus abençoe nossos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, têm feito os comentários, embora tenha tido uns comentários deselegantes de pessoas que se dizem da CCB, vem aqui tentar me confrontar, irmão, mas tudo com inverdade, com mentira, não tem nem um argumento bíblico, não entende nem o que significa a Bíblia que ele tem em mãos. Então, irmãos, é a formação, né? É a formação que cada um tem recebido. Mas o nosso assunto de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre a CCB. Como tenho mais de 44 anos que congrego dentro da CCB, posso falar com propriedade, né? Como a CCB tem sido conduzida, irmão, como a igreja tem sido conduzida. Deixa eu só falar para o irmão. Os irmãos aqui que são mais antigos, que tem de 44 anos para 60 anos de fé, deve lembrar do irmão João Finotti. O irmão João Finotti era pai do irmão Davi Finotti, né, sogro da irmã Ana Espina, dos anciães da congregação mais antigo, né? Ele abordou numa reunião o seguinte, falando, irmãos, se nós dirigir a igreja, né, o tópico de ensinamento, vamos desincentivar a irmandade de ler a Bíblia. E isso vai dar um problema muito grande. E como ele era sozinho que defendia as Escrituras Sagradas, ele não viu. Mas nós estamos vendo o problema que tem dado. Uma igreja sem Bíblia. Uma igreja sem Bíblia não tem como, irmãos, ser uma igreja genuína de Cristo. Por quê? O cabeça da igreja é Cristo, né, irmão? As Escrituras, lá em Efésios, capítulo 5,
do verso 22, apresenta Cristo como o cabeça da igreja, como o marido, como o salvador do corpo. Então, uma igreja, para ser igreja de Cristo, ela tem que ter o ensino de Cristo. E da onde os ensinos de Cristo emana? Emana da Sagrada Escritura, irmão. Não tem como guiar uma igreja sem Bíblia. Conheço muitos anciãos que falam, eu não preciso de Bíblia para pregar a palavra, Deus me dá tudo por revelação. Então a revelação que fala, irmão, a hora que despreza a Bíblia, é adivinhação, irmão. É adivinhação. Porque a revelação, para ser revelação de Deus, ela tem que emanar das Sagradas Escrituras. Agora, como a apresentação de muitos irmãos, conheço muitos irmãos que foi apresentado e não sabia nem o que era a Bíblia. Na hora que ele foi apresentado, o irmão falou assim, irmão, quando não tiver a palavra, você abre a Bíblia. Aonde der ali, você prega. Você prega pela fé. Ele chama de pregação pela fé, mas não tem nada de fé, irmão. Porque a pregação pela fé é aquela que está conectada no conhecimento bíblico, no conhecimento divino. Então, irmãos, qual é o problema que está dando? E vai dar. E agora não adianta eles exigir dos pregadores que pregue a Escritura. Porque eles nunca ensinaram, irmão, a Escritura para o povo. Nunca ensinaram a Escritura para a Irmandade. Então, eles foram construído um aspecto, dizer que Deus revela tudo. Tudo vem do céu. Tudo é revelado por Deus. Será que isso é verdade, irmão? Se fosse verdade, para que tem a Bíblia? Para que Deus deixou a Bíblia? Se é verdade que é tudo por revelação, por que Deus deixou a Bíblia? Um livro de mais de 4.000 anos de história, escrito por 40 escritores, escrito em torno de 1.500 anos, 1.600 anos, um livro tão antigo, um livro tão antigo, que tem uma história gigantesca, né? Cultura diferente, que nós não temos hoje. Então, Deus preservou as Escrituras. Muita perseguição veio para ela não existir, né? Ela foi guardada dentro de cavernas, em rolo, em pergaminho, em manuscrito, né? Foi feita muitas cópias. Do Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias escritas, entre os manuscritos lá do quarto século e os manuscritos recéptos, que veio lá pelo 8º século. Então, por que a Bíblia foi preservada, irmão? Se muitos dizem que não precisa dela para pregar a palavra, que Deus dá tudo. Então, irmão,
Se Deus dá tudo, porque é um livro, o único livro que revolucionou o mundo, que revolucionou a cultura, foi as Escrituras Sagradas. Não existe um livro para ser tão atacado e ser tão perseguido como a Escritura Sagrada. Nela nós vemos que foi formada muitas culturas, muitas gerações, né? Dentro dela nós encontramos o padrão de vida cristã, o padrão do conhecimento para se chegar a Deus, né? Foi o único livro da história que os escritores escreveram os 40, numa só linha de pensamento, sem um conhecer o outro. Todos viveram em cultura diferente. É igual, irmão. Você pega 40 pessoas, coloca 40 lugares diferentes e fala para cada um escrever um texto. Depois junta os 40 textos e vê se os 40 se harmonizam. Não consegue se harmonizar. É tudo linhas de pensamento diferentes. A Bíblia é o único livro de Gênesis e Apocalipse que foi escrito em um só propósito, em um só foco, em uma linha de pensamento. E a Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. Um livro tão magnífico deles, Deus deixou ele, irmão, para não ser pregada. Irmão, onde se conhece o diabo? Por que nós conhecemos, sabemos que o diabo é diabo? Porque a Bíblia fala que ele é diabo, é Satanás. Por que nós conhecemos? Por causa da Bíblia. Por que nós conhecemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Tem outro livro, fora das Escrituras Sagradas, que fala de maneira nenhuma. É a Bíblia. Agora, uma igreja ser guiada por revelação antibíblica, para onde ela vai, irmão? Para onde ela vai? Ela vai se tornar uma igreja espírita, uma igreja que crê em qualquer coisa, entendeu? Uma igreja ímpia, ateísta, cheias de muitas linhas de pensamento que não encaixa com as Escrituras Sagradas, vira uma igreja, irmão, que fica perigoso até de congregar nela. Eu falo isso, eu não estou generalizando, irmão. Conheço os anciãos de ponta a ponta do Brasil e conheço uns 10% dos anciãos, o máximo é 10%. Que tem uma atitude de um ministro, mas 90% é guiado à igreja só através de promessas,
só através de profecias, que muitas não têm cumprimento, só pregação sentimentalista. Irmão, agora esses dias, o que temos recebido de informações nas igrejas no Brasil é coisa absurda. De pregações antibíblicas, sentimentalistas, os irmãos pondo o povo para pular, para sapatear, para gritar dentro da igreja. Por causa disso que os anciãos fizeram a circular para não gravar mais culto de dentro da igreja. Por quê, irmão? Porque eles sabem o ministério que eles apresentou. Sabe o que eles pregam contraria a própria Escritura. Agora, irmãos, vejamos bem. Deixa eu só ler aqui um capítulo aqui, que está 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10. E vamos fundamentar aqui o nosso análise sobre a CCB, a igreja que eu pertenço. Muitos falam, como é que o irmão da CCB e fala mal da CCB? Eu não estou falando mal, eu apenas estou sendo verdadeiro. A reflexão que nós estamos fazendo aqui, mostrando a situação que ela está. Agora, irmão, eles criaram a Irmandade, o ministério, né? Fora da Escritura, muito tempo. E aí, para onde que vai, irmão? E a igreja começou a abrir a mente, que as coisas estão erradas. Estão erradas. E começaram a ser atraídos pelas igrejas que têm uma pregação cristocêntrica. O povo cresceu e o ministério estacionou lá na Idade Média. Né? Lá na Idade Média, a interpretação da Igreja Católica era só eles que tinham interpretação. A interpretação era segundo o magistério. Lá. Outros não podiam ter uma interpretação diferente da dele. E a congregação não é diferente. É do mesmo jeito, irmão. E agora com a internet, com a informática, com a tecnologia, que as mensagens, as informações são com uma velocidade incrível. Dentro de minutos, dentro de segundos, a informação chega no globo terrestre. Todo tipo de informação é um bombardeio tecnológico, irmão, de informação. Ali, pessoas eruditas, altamente graduadas, passando, disseminando seus conhecimentos, né? Respeito de Deus, conhecimento baseado no técnico, no científico, no teórico, entendeu? Então, o que é que os anciãos fazem? Sobe nos púlpitos e quer proibir a Irmandade de ter acesso a esse conhecimento. Irmão, eles estão dando murro em ponta de faca, irmão. Ponta de faca.
principalmente a nossa mocidade, que está nos corredores acadêmicos, estão convivendo ali quase o dia todo, com teólogo, com psicólogo, com pessoas altamente graduados, que são da nata do QI, do conhecimento. Agora, qual é que o moço vai ouvir? Vai ouvir um ancião que fala o que dá na cabeça dele, ou vai ouvir uma pessoa que traz o conhecimento das fontes primárias? Analise, irmão. Analise. Muitos deles estão vivendo como se estivesse na década de 40, na década de 50. O evangelho está sendo difundido em toda a terra. Os estudos bíblicos são disseminados no meio do povo de uma forma gigantesca. Estudo bíblico chegando toda hora. O ensinamento, desconstruindo tudo, todas aquelas pregações que não têm uma seriedade com a Escritura Sagrada. Irmãos, quem me assiste aqui, quem gosta dos meus vídeos, é só aqueles que não amam a mentira. Quem gosta dos meus vídeos é só aqueles que amam a verdade. Porque eu não tenho um compromisso com engano, não estou aqui para enganar ninguém, sabe? Mas estou aqui para falar a realidade. E essa circular, mesmo eles impedindo de gravar dentro da igreja, isso vai mudar alguma coisa, irmão? Do ministério? De maneira nenhuma. Então, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10. Vamos ver aqui até onde eu vou aqui. Só para o irmão ver. Aonde que a igreja, aonde que ela tem que estar firmada. Aonde que ela tem que estar firmada? Para ela ser uma igreja de Cristo. Se ela não estiver dentro disso daqui, não é uma igreja de Cristo, irmão. Veja aqui. Leia comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 até o 17. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguém edificar outro fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se manifesta, se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e o fogo, qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Irmão, aqui o apóstolo Paulo está falando no início sobre as disseções demonstram a falta de espiritualidade. No início, ele ilustra a palavra aqui, como ele diz no começo. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda podeis suportar.
Porque sois carnais. Quando havendo entre vós ciúme, contenda e dissensão, não andai segundo os homens. Aqui, ele ilustra, né, palavra de Deus, o pão vivo, como leite e como carne, né? 3:10, ele vai ilustrar o alimento espiritual como ouro, joia preciosa e prata, entendeu? Aí depois ele vai ilustrar a palavra de Deus mais para frente, ilustrando a palavra de Deus como a semente. Aí ele vai falar dos cooperadores de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E aí, no 10 aqui, ele vai falar a igreja, aonde que ela tem que estar fundamentada. E aí, aqui, aqui ele fala, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. Que ele está uma expressão de Paulo como construtor. E os apóstolos também como construtor. Quer dizer, foi eles que puseram a base do fundamento da igreja. Os 12 apóstolos. Eles que lançaram a base. Agora, ele fala, veja cada um. Quem é esse cada um? É para os ministros de hoje. Ou seja, ancião, ou seja, pastores. Veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto com Cristo Jesus. Se alguém edificar sobre ele, prata, ouro e joia preciosa, feno, palha e madeira, o que significa joia preciosa, ouro, prata e joia. O que significa? Esses materiais nobres significam o ensino autêntico das Sagradas Escrituras. E feno, palha e madeira. O que significa? Significa os ensinos falsos, irmão. Aí ele fala que esses dois tipos de materiais, tanto os materiais nobres, quanto os materiais falhos, feno, palha, madeira, todos eles vão passar pelo fogo, vão ser testados por Deus. Deus vai provocar. Paulo está querendo dizer que Deus vai pôr a pregação dos pregadores, vai pôr ela no teste. Quem é os que vai passar no teste? Aqui, só o que vai passar no teste é o que é ouro, é prata e é pedra preciosa. O que significa isso? Significa os ensinos nobres, os ensinos de excelência que emana da Escritura. Os pregadores que têm um ensino autêntico, nobre das Sagradas Escrituras, vão passar pelo teste e o que vai acontecer? Não vai sofrer dano. Por quê que não vai sofrer dano? Porque coloca o ouro nas joias, na prata e no ouro, o que vai acontecer? Vai tirar sua escora, vai manifestar a sua nobreza mais pura
de excelência e mais autêntica. Por que Paulo é rigoroso e é exigente nesse aspecto, exigindo que os pregadores tenham uma pregação refinada, autêntica? O ouro, aonde você vai buscar ouro? Aonde você vai buscar prata? Você não encontra em qualquer lugar. Você tem que rebuscar. Você tem que ir lá no fundo da terra. O que Paulo está dizendo aqui para os pregadores é o seguinte: para os pregadores mergulhar e trazer pregação com excelência para o povo. Porque se eles não trouxerem, irmão, eles vão ser testados pelo fogo. E os que têm uma pregação que não é bíblica, que não é cristocêntrica, vão ser confrontados pelo fogo. Então o que eles têm? Ele está dando feno, está dando palha, está dando pau para o povo. Madeira frágil, material que não tem nenhuma nobreza, nenhuma sustentabilidade. E aí Paulo é rigoroso. E aí ele vai falar aqui, ó, no verso 15 e 16 e 17. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que se vós é sagrado. O que significa destruir? Por que ele fala destruir? Porque aqui esse destruir está se referindo aos falsos ensinos. A madeira, o feno e a palha. Eles estão destruindo com o quê? Estão destruindo a unidade da igreja. Com ensino falso, ensinos enganosos. Então os que fazem isso, que Paulo é duro e fala que Deus os destruirá. Então, irmão, a igreja que não é alimentada com este pão, aqui, este pão nobre de excelência, que é colocado na figura de linguagem aqui, ó, como ouro, como prata e como joia. Isso daqui é uma pregação cristocêntrica, autêntica. A igreja que não tem essa pregação, ela está sendo fundamentada em padres. Aí já não é o santuário de Deus, porque essa exigência é do Espírito Santo. Então, irmão, aqui está o fundamento. Então, na CCB, nós não vemos esse fundamento. Vemos o povo nos cultos, gritando, pulando, sapateando, mas um povo sem nenhuma instrução. Sentimentalismo. Está tudo dentro de uma bolha. Por quê, irmão? Igual as buscas de dom. As buscas de dons, irmão, não é dizer que eu não creia no dom da manifestação. Mas a manifestação de Deus é totalmente diferente da gritaria, irmão. Da gritaria, da histeria. A manifestação de Deus, ela traz paz, ela traz edificação. Entendeu, irmãos? Então, essa reflexão, qual é o problema mais grave da
congregação é que não tem evangelho, irmão. É a falta do evangelho. O evangelho, Paulo expressa, fala aqui, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É a expressão máxima do poder de Deus. Então, é esse poder que guia a igreja, que amadurece a igreja, que estrutura a igreja, que constrói uma base da igreja e faz ela ser uma igreja de Cristo. É esse meu assunto. Agora, tem muitos que vêm, você está falando mal, está defamando a obra de Deus. Irmão, não tô, a obra de Deus, irmão, ela não está nesse contexto. A obra de Deus é o que nós carregamos dentro de nós. A obra de Deus é Cristo. É Cristo. Agora, muitos por ter vivido fora da verdade, ter uma vida de engano, quando a gente vem aqui no YouTube falar a verdade, eles esperneiam, vêm aqui me xingar, me maltratar, mas isso não passa nada por mim. Isso, os que vêm me maltratar, é sinônimo do que eu estou trazendo aqui, é uma pregação genuína e verdadeira. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.